Olá, o Agenda Econômica está começando. Neste programa nós vamos conversar sobre o aumento da taxa de desemprego. Vamos dar uma olhada nos números consolidados do IBGE para o ano de 2015. O Brasil fechou o ano de 2015 com 8.600.000 desempregados. Esse número significa que 8,5% da população economicamente ativa do país está sem trabalho. Os dados foram divulgados dia 15 pelo IBGE e mostram aumento de 27,4% do número de desempregados quando comparamos com os números de 2014. Nos 2 primeiros meses deste ano, a tendência de aumento de desemprego se mantém. Nosso convidado para debater o aumento da taxa de desemprego é o economista Max Leno de Almeida. Ele é supervisor do DIEESE, aqui em Brasília. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Max, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. Então, para começarmos, esses números de 2015, quer dizer, a gente já está em março, meados de março, saiu o consolidado de 2015, saiu o 4º trimestre de 2015, isso indica uma tendência que veio firme, quer dizer, a gente está de fato entrando firmemente nesse ciclo de desemprego? Bem, os números que foram divulgados recentemente dão conta justamente desse movimento, né? De que a taxa de desemprego ela vem apresentando resultados de alta, né? E diferentemente do que aconteceu em outros momentos do mercado de trabalho brasileiro, né? Que nós tivemos tanto uma redução da taxa de desemprego, né? Isso eu estou falando no período de 2011 até 2014, por exemplo, em que a gente teve uma melhora na situação do mercado de trabalho como um todo, mas o que a gente tem percebido, né, nos últimos anos, e a gente não pode desvincular justamente da performance da economia como um todo, tendo em vista, né, que o mercado de trabalho, né, tem uma relação muito forte com o comportamento do produto interno bruto, né, seja, né, nacional ou também de outras regiões, digamos assim, que o PIB venha a ser calculado, né, e aí a gente tem percebido que não tem havido um crescimento, né, da produção de bens e serviços, né, o PIB tem demonstrado resultados não muito satisfatórios, e isso vem tendo rebatimentos no mercado de trabalho, né? Com uma redução da taxa de desemprego na maioria das regiões metropolitanas, em que esse número ele é calculado, sinalizando, né, que com essa diminuição da produção nacional, né, seja o PIB nacional como também os PIBs calculados nas respectivas regiões, nos estados e também nos municípios, a gente percebe aí uma retração no que diz respeito à geração de empregos, né? Esse número não é tão alto quanto a gente já teve em épocas anteriores, né? Na verdade, a gente vivia um período considerado de pleno emprego, de 2012 para cá, onde a gente tinha taxas abaixo de 5%, taxas que o país nunca tinha alcançado, e agora vem para essa subida, de fato, intensa quando a gente compara com 2014, né? Você acha que o fato de termos estado em um período de pleno emprego é o que causa mais susto, porque a repercussão do número é muito negativa, que a gente vê nos meios especializados de economia, né, nas empresas, no mercado, esse número tem assustado? O que se percebe é que quando se faz a comparação com outros momentos, realmente a taxa acaba, né, sendo mais alta, né, do que esses outros momentos em que a economia ela teve uma performance um pouco mais positiva, né? Agora, é claro que mesmo nesses momentos em que a taxa de desemprego ela estava menor ou a taxa de ocupação ela estava maior, né, verifica-se que houve elementos que acabaram influenciando para que isso viesse a acontecer. A própria política macroeconômica acabou influenciando, né, de forma positiva, tendo em vista, né, que houve, né, uma série de políticas, tanto do seu ponto de vista, né, da política monetária, inclusive na própria dinâmica do mercado de trabalho, nós tivemos alguns elementos fortes que acabaram influenciando para que a taxa, né, em momentos
passados elas estivessem em patamares mais reduzidos, e aí a comparação, quando ela é feita pegando-se o momento mais atual e o momento lá atrás, né, em outros anos, né, acaba influenciando os agentes econômicos de uma forma geral. Tem razão, né? Então, as empresas, o próprio governo, a sociedade, os próprios trabalhadores acabam sendo muito influenciados pelo número em si, né? E a própria dinâmica do mercado de trabalho, que acabou fazendo com que a taxa chegasse nesses patamares, né? O IBGE mudou a sistemática de pesquisa de 2012 para cá, né? O DIEESE também tem pesquisas mensais, trimestrais e faz o seu consolidado anual também. As pesquisas de vocês indicam na mesma direção? Sim, esse fato é extremamente importante, tendo em vista que o mercado de trabalho brasileiro, ele apresenta algumas especificidades, né? Algumas diferenciações comparativamente a outros países. Por isso que o conceito de pleno emprego, né, que foi, né, destacado anteriormente, né, ele tem algumas controvérsias, né, tendo em vista que, se levar em consideração algumas metodologias no sentido de se verificar o comportamento do mercado de trabalho brasileiro, que se difere, né, evidentemente, de muitos mercados de trabalho espalhados em escala mundial, em nível mundial, né, então a gente percebe, né, que essa taxa, né, ela acaba sendo diferente dependendo da forma como ela é medida. Vale lembrar que, por exemplo, o próprio IBGE tem, né, duas pesquisas importantes que retratam a situação do mercado de trabalho brasileiro, que é a Pesquisa Mensal de Emprego, que é a PME, né, e a PME, que calcula, em média, o que está acontecendo em 6 regiões metropolitanas brasileiras. Fica muito restrito, né? Talvez por isso eles estejam por isso que foi, encerrando essa né, metodologia. de certa forma, né, estabelecida uma outra metodologia, né, e mais abrangente, diga-se de passagem, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, em que se capta a situação do mercado de trabalho de mais de 3 mil municípios, né? Então que esse retrato é mais preciso do que o retrato da PME? Na verdade é mais abrangente, né? E eu acho que é importante, não só quando analisamos o mercado de trabalho, mas também outros indicadores macroeconômicos, é verificar, né, claro, o aspecto histórico, né, como vem se comportando esse fenômeno, né, e esse é o objeto da nossa conversa hoje, verificar como tem sido o comportamento do mercado de trabalho nos últimos anos, porque ele é influenciado, sim, né, por fenômenos políticos, econômicos, sociais, né, que acabam historicamente sendo relevantes para que essa análise ela possa ser feita de uma forma mais pormenorizada, detalhada, né? Então essa análise histórica ela acaba sendo importante, né, e é por isso que, né, os indicadores têm também esse propósito de nos mostrar, né, como que esse fenômeno ele vem ocorrendo no decorrer dos anos, né, mesmo levando em consideração aspectos, né, sejam eles econômicos ou sociais, que estejam interferindo, né, nessa taxa e no comportamento do fenômeno como um todo. E o DIEESE, né, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, nós temos também uma pesquisa que é feita de forma conjunta com outras, né, com as parcerias que nós desenvolvemos junto às 5 regiões metropolitanas, com a característica justamente de também tentar medir a taxa de desemprego, levando-se em consideração a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Porque, por exemplo, nós temos duas situações que são muito peculiares da situação econômica e também do mercado de trabalho brasileiro e que são retratadas nessa pesquisa, que no caso é o desemprego por desalento, né, quando as pessoas começam a ficar desalentadas, né, desesperançosas com a dinâmica do mercado de trabalho e deixam de pressionar o mercado de trabalho, deixam de procurar emprego em função desse desalento. E também é a questão do desemprego por trabalho precário, né, que tem tudo a ver com a realidade brasileira, tendo em vista, né, que muitos estão em ocupações que não são consideradas pelas pessoas ainda as que eles efetivamente querem permanecer e então, continuam pressionando o mercado de trabalho. Entendi. E isso acaba também influenciando nas taxas de desemprego nessa modalidade, né? Ou seja, o desemprego por trabalho precário, né? Que é uma das taxas que também o DIEESE procura medir, além, né, como eu havia dito, do desemprego por desalento. Certo.
Os dados do IBGE, eles mostram que a população ocupada, né, eles não usam exatamente empregado, porque são conceitos um pouco diferentes, a população ocupada em 2015, ela permaneceu igual à população ocupada em 2014. Então, a rigor, a gente não teve uma redução no número de postos de trabalho. O que a gente teve, então, foi um aumento mesmo, que o problema está sendo principalmente para quem está chegando ao mercado, e aí principalmente os jovens, que estão querendo iniciar, precisando iniciar a vida profissional. Essa é a parcela da população mais atingida nesse momento pelo desemprego? Quando a gente analisa, né, a performance do mercado de trabalho como um todo, né, não apenas comparando um ano versus o anterior, né, primeiro, acho que uma observação importante é verificar como que os setores econômicos, eles acabaram sendo dinâmicos na geração ou não de empregos, né, em algum intervalo de tempo que a gente venha a analisar. É bem verdade que quando analisamos essa questão dos setores econômicos, né, um movimento não só no Brasil, como também em escala mundial, vem acontecendo, né, que é o crescimento do setor serviços. Né, em relação hoje no Brasil já é 30%, isso, mais ou menos. A gente tem um percentual bastante significativo do setor serviços, que acaba, né, sendo um forte gerador de oportunidades, né, seja no mercado de trabalho ou até mesmo na geração de aberturas de novos empreendimentos. Né? Uhum. E o que a gente tem percebido é que nos últimos anos, né, além da performance dos setores elas serem muito diferenciadas ao longo dos anos, né, a gente teve um crescimento do setor serviços, a indústria vem perdendo participação e a gente sabe que a indústria, comparativamente a outros setores, como por exemplo serviços e também o próprio comércio, né, é um setor que acaba gerando renda maior do que os setores anteriormente citados. E a indústria vem, de certa forma, nos últimos anos, perdendo postos de trabalho. Ela gera, né, renda, mas ela não gera tantos números de empregos quanto outros setores. Né? Isso é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. Um processo de mudança, de migração da economia da indústria pesada para o serviço e indústria mais tecnológica. Isso, e aí as indústrias, quando eu falo indústria, aí tem uma característica mais abrangente de fato, né? Tendo em vista que o setor industrial envolve não apenas a indústria da tecnologia, mas também a própria indústria da construção civil, né, a indústria de alimentos, a indústria automobilística, que por sinal vem passando recentemente por um momento ruim comparativamente a outros anos. Né? Agora, o outro movimento que o mercado de trabalho vem apresentando, quando a gente analisa os números historicamente, né, é um crescimento da população economicamente ativa, ou seja, aquelas pessoas que não em função, né, dado um momento positivo que propiciava que as pessoas não viessem a pressionar o mercado de trabalho naquele momento, agora, em razão, né, da situação econômica que o país vive e também, né, a queda na renda das famílias, isso tem feito com que jovens e até mulheres venham a, né, pressionar o mercado de trabalho e, consequentemente, esse fator também vem influenciando não só na dinâmica do mercado de trabalho, mas também nos próprios números na taxa de desemprego. A gente vai continuar esse assunto, mas depois do intervalo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco continuamos a conversar sobre os fatores que têm pressionado o nível de emprego no Brasil para baixo. Voltamos já.